Eu não sei se eu vou botar os três. Resolveu passar um carro de som agora, na hora da minha palestra. Divulgando feira. Feira, sei o quê. Falei assim, ai, meu Deus do céu. Aí eu tenho que esperar o carro de som passar, senão vai gravar. Eles falam. Tem alguma coisa para segurar isso. Vamos lá, então. Bom dia a todos e todas que estão presentes nessa palestra, né, dessa primeira atividade do nosso seminário, né, Serviço Social em Tempos de Pandemia Covid-19. Para quem não me conhece, meu nome é Vânia Dutra, eu sou doutora em Serviço Social pela UERJ, estou na coordenação do curso de Serviço Social da Faculdade de Maricá, desde março, né? Comecei, né? Acho que foi março. Eu era professora e agora eu estou na coordenação do curso. E nós do colegiado, né? O colegiado são os alunos e os professores, né? Pensamos em fazer essa atividade para celebrar, para comemorar o Dia do Assistente Social e o Dia do Assistente Social no dia 15 de maio. Então, nós vamos começar a atividade de hoje, fazendo a palestra. Eu mutei todo mundo, mas ao final eu vou abrir o microfone para vocês poderem fazer perguntas. Então, ao final da minha apresentação, vocês podem perguntar. Ok? Combinado assim? Vocês podem ao final vocês podem levantar a mão, vocês podem. Mas primeiro eu vou expor, depois vocês façam perguntas. Anotem aí. Ao final eu desmuto o microfone. Tá todo mundo sem microfone para não ter ruído, para ser uma transmissão limpa, né, para que a gente possa escutar. Né? O objetivo dessa atividade de hoje é expor o trabalho de serviço social em tempos de pandemia Covid, né, falar um pouco desse contexto, né? A ideia é apresentar de forma breve o conceito de pandemia Covid coronavírus, né, explicar a crise sanitária, política e econômica na sociedade capitalista contemporânea e também o trabalho do assistente social nas políticas de saúde e assistência social. Então, nessa minha participação hoje aqui, nós vamos passear um pouco, né, no conceito, porque é importante entender o que está acontecendo, né, o que vem a ser, né, a doença, a Covid, o vírus, né? Eu sei que nós já ouvimos bastante na mídia sobre isso, né, mas é muito importante porque as pessoas têm algumas dúvidas ainda. Explicar um pouco dessa crise sanitária, o que é uma crise sanitária, por que estão chamando de crise sanitária, política e econômica, né, e como é que essa crise ela vai estar, né, incidindo sobre o trabalho do assistente social nas políticas de saúde e assistência. Então, essa é a nossa tarefa de hoje. Bom dia, Vânia. Bom dia, bom dia. Meninas, como faz para participar desse seminário? Tem algum link? Como é que faz? Eu estou completamente desatualizada. Quem está falando aqui comigo agora, gente? Então, gente, como eu falei no início, os links eles vão estar disponíveis pelos representantes de turma, Mônica, Janaína e Ana Paula, mas também na página do Facebook da faculdade. Toda semana o link vai estar lá. Você só entrar, vai estar o nome, a palestra e o link que eu já disponibilizei. Entendeu? Essa minha palestra de hoje, como é que foram os procedimentos metodológicos para chegar até aqui? Nós vamos trabalhar com as resoluções e normativas do Conselho Federal de Serviço Social, né? Alguns artigos no site da Fiocruz sobre a pandemia, né, do Covid-19, né, minha participação na pesquisa que eu faço, né, e a minha participação na denúncia e na proposição de melhoria das condições dos trabalhadores do assistente social no SUAS.
né? Eu fui uma agente bem atuante nesses últimos, assim que eu retornei, né? Eu queria contar para vocês como é que foi, como é que é importante a luta coletiva, a mobilização coletiva para o trabalho profissional do assistente social e para o atendimento de qualidade aos usuários do serviço. Então, como já é de notório saber, né, a pandemia, no dia 11 de março de 2020, Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele vai a público, né, e diz que e considera, né, a pandemia Covid-19 uma doença causada pelo novo vírus, de uma disseminação geográfica e rápida avançou no mundo. Todo mundo falam que essa doença ela começa na China, né, lá numa cidade da China, mas os estudos já estão apontando, né, que esse vírus ele não tem origem, em alguns estudos, algumas pesquisas, né, que a China ela vem tentando se defender porque a gente tem que entender também essa questão geopolítica, né, que a China ela é uma potência, né, hoje socialismo de mercado, ela é um país socialista de mercado e ela é uma das grandes potências mundiais no ramo da economia e tem uma disputa acirrada nesse campo com os Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? Então você tem ela foi a primeira que sofreu um impacto econômico, né, dessa pandemia que nós já assistimos aqui, né? A gente não tinha noção, né? E muitas vezes as pessoas começam a criar, porque é culpa do chinês, né? Então, os chineses já estão estudando e mostrando, né, que esse vírus não tem uma coisa, a gente fala que é uma guerra biológica, né? Que é a questão do biopoder, uma guerra biológica. Alguns autores têm discutido isso, né, do controle do Estado e como isso afeta a vida das pessoas. E essa pandemia começa na China, né? O que mais quando chega na Europa chega na Itália, e quando chega na Itália, a Itália é um país que não obedeceu às regras de isolamento social e distanciamento, né? Os próprios governantes da Itália, onde tem o maior índice, fez um anúncio que disse que não ia obedecer, as pessoas não acreditavam na letalidade do vírus. E a Itália, né, teve muitas mortes, e a queda na economia. A Itália, a França, a Alemanha, a Inglaterra, né? Então a Europa passa por uma crise, e nesse momento, né, o diretor da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, ele diante desse quadro, né, dessa geografia rápida do vírus, né, como avançou no mundo, ele declara uma pandemia, né? Algumas pessoas falam assim, mas o Brasil, entendeu? Tem malária, tem dengue, que a gente ouve as pessoas falando no senso comum. Epidemia, né, por exemplo, a maior epidemia de dengue, epidemia é algo que é controlável pela saúde pública. Ela sabe que aquela doença existe por dado período e ela é controlável dentro de um aspecto já esperado, né? A malária, a dengue, né? Por exemplo, eu moro numa região que é considerada endêmica da tuberculose, que é uma doença comum da própria formação geográfica, da formação, né, do continente. A malária, por exemplo, né? A malária, as pessoas vão para a Amazônia, ela pode contrair malária, porque o mosquito está lá. Você não tem como exterminar o mosquito, entendeu? Não tem como você exterminar o mosquito. A dengue também. As pessoas já entenderam isso. Você não tem como exterminar o mosquito da dengue ou exterminar o mosquito da malária, porque na biologia. Então, você precisa controlar essas doenças. Então, elas são, assim, doenças consideradas endêmicas. Da endemia, são doenças endêmicas porque está sempre ali, porque você não consegue controlar o vetor, né, causador dessa doença, que no caso é o mosquito, a malária e a dengue. A tuberculose, ela já é uma bactéria. Aí você tem a vacina para você fazer o controle, mas também a tuberculose, se você vive numa situação de muita insalubridade, você está exposto também a contrair a tuberculose.
mas ela tem controle, porque tem a dose. Então, essas doenças, né, que o Brasil, no caso, tem 10, tem mais de 10, são 10 o Brasil, gente. Quando a gente estuda saúde pública, a gente reconhece isso. Mas quando passa a ser uma pandemia, quando não tem esse controle, quando atinge milhões de pessoas e no mundo inteiro. Então, esse vírus, aconteceu isso, né? A gente foi assistindo lá na China, depois na Itália, né? E quando no Brasil teve aquele grupo que veio da China que ficou em quarentena, e quando chega aqui, né? Chegou por um e depois eles falam que essa pandemia atinge que você não consegue mais controlar de onde veio, né? E você precisa tomar algumas medidas, né, para o controle dessa pandemia. Né? Esse Covid é uma doença, né? É 19, porque ela foi descoberta em 2019. Esse 19, né? É uma doença causada por coronavírus SARS-CoV-2. Esse coronavírus é um vírus que já existe, é um vírus que foi sofrendo mutações. Né? O coronavírus ele é um vírus que já existia. Ele sofreu mutações e nessa mutação, né, o que ele apresenta? Ele apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas e quadros respiratórios graves. Então, assim, as pessoas podem ter esse vírus e não ter sintoma nenhum. 80% das pessoas que vão ter contato com o vírus vão ser assintomáticas, não vão apresentar, mas elas vão transmitir esse vírus. Entendeu? Então, 80% vão ser assintomáticas, 20%, né, vão demonstrar um estado gripal, né, vão ter coriza, dor de cabeça, aquela gripe, né, que a gente está acostumada a tratar com caldo de galinha em casa, então com chá, né, então vai aparecer como caso gripal. E desses 20%, 5% vão ter quadros respiratórios graves que evoluem com uma pneumonia. E aí que está a grande questão, né? Porque se tiver maior número de pessoas assintomáticas, elas estão transmitindo, e as pessoas que são mais vulneráveis ao vírus nos países, né? Na China, na Europa, foram os idosos e as pessoas com comorbidades, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, né? E as pessoas negras também. Nos Estados Unidos, particularmente, o grupo de pessoas, as pessoas negras morreram muito mais. 57% da população nos Estados Unidos, sim, são os negros. Então, assim, o que acontece? Qual é a grande, né, a grande preocupação? São os quadros respiratórios graves. É quando a pessoa ela tem esse quadro respiratório grave, porque precisa de respirador, e não tem, e aí a gente vai falar daqui a pouco, mais à frente, que é uma crise sanitária. Entendeu? Entender a saúde como direito humano, e como não houve um investimento, você não tem respirador para todos, não tem leito para tratar, que é uma doença tratável, a pessoa fica 15 dias num tratamento extensivo, se ela não consegue, e é um quadro clínico que evolui muito rápido, então é uma doença infecciosa, né? É um vírus, não é uma bactéria, é um vírus, é diferente, vírus e bactéria, né? Então é um vírus, você precisa todo esse procedimento. E aí, diante disso, a Organização Mundial de Saúde ela declarou essa pandemia mundial e deu algumas orientações, né, para como lidar e tratar com essa pandemia. Né? Então, algumas medidas que foram tomadas, né, o distanciamento social. E aí a gente recupera um pouco a história da gripe espanhola. Nós somos uma geração, né, que não passamos por uma pandemia. É a primeira pandemia que nós estamos primeiros para o último. Algumas pessoas falam, se não tiver vacina, se não tiver um medicamento, talvez o vírus está aí, o vírus não está aí, então precisa. Alguns autores que eu estou lendo diz que na Europa, mas essa quarentena vai ter que ser observada como se fosse no calendário, se não tiver uma vacina para o vírus. Uma vacina demora de 1 a 3 anos para
fabricada e testada, entendeu? Você não pode fazer uma vacina assim com os piscais do dedo. Uma vacina não, a vacina ela demora, né? Então, assim, todas as farmácias, os farmacêuticos, os campos de pesquisa, em pesquisa na área da saúde, estão fazendo a vacina e procurando medicamento para esse vírus. Então, considera-se que não é logo que isso vai acontecer, alguns autores, né, porque a gente não pode prever o futuro, mas só pensar um pouco no que isso vai acontecer. Mas tem medidas preventivas, medidas que vão conter essa propagação do vírus. Lembra, 80% vão ser assintomáticos, 20% vai ter um quadro gripal, e desses 20%, 5% vão ter quadros respiratórios graves. Entendeu? Então, por isso que às vezes as pessoas, é só uma gripinha. Não é só uma gripinha. Uma gripinha pode ser aquela pessoa que tem uma imunidade ok, que passou bem, mas quem não tem? Entendeu? Então, a gente tem que começar a entender a importância do distanciamento e do isolamento para manter vivos pessoas. A ideia é essa, eu consigo diminuir essa propagação do vírus, quanto menor número de pessoas que tem contágio, menor número de pessoas eu tenho com quadro respiratório e menor número de pessoas eu tenho para atender. Deu para entender a lógica? Então, é uma lógica, né, de saúde pública. Então, a primeira medida que foi adotada é o distanciamento social. O que significa o distanciamento social? Aí você, então a gente tem que se cumprimentar com o cotovelo, sem abraço, sem beijo, né? O distanciamento social, por quê? Porque se é vírus, você está passando a partir da respiração, do contato, então você precisa manter esse distanciamento. E a quarentena. O que é quarentena? Quarentena é você ficar durante 15 dias na sua casa. Se você teve febre, tosse, dor, gripado, você tem que ficar 15 dias dentro da sua casa, que é chamado isolamento. Né? Essa quarentena é uma quarentena de 15 dias. E o isolamento social, agora, o isolamento você tem que se afastar, não se isolar na sua casa, né? Para que você não esteja transmitindo esse vírus. E a Fiocruz, ela vai lançar E aí teve até um debate, usa máscara, não usa máscara, máscara caseira, que a máscara ela é uma forma de proteção coletiva e individual. Né? Muitas pessoas podem estar infectadas e não apresentar sintomas. Por isso o uso da máscara, que é uma proteção coletiva, entendeu? Mas não tem evidências científicas que essa máscara caseira te protege, entendeu? Não tem uma, mas ela é importante, porque ela reforça o que? A necessidade do isolamento e das medidas de higiene. Quais são as medidas de higiene? Todo mundo já sabe, lavar as mãos, né? Usar o álcool gel. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Né? Durante essa que só Deve ter caído a conexão dela. Já voltei, estou aqui. Oi, voltei. Saudades de vocês. Voltei. Eu não. Pensei que fosse minha internet, que estou na rua. Voltei, gente. Deixa eu botar todo mundo aqui. Também. Já voltei. Todos estão me vendo, né? O seu áudio também está picotando quando você está falando. Tem coisas que não estou dando nem para O papo entender. estava interessante, Vânia. Cadê você? Estou aqui. Então, deixa eu procurar um lugar aqui. Eu vou caminhar com o meu computador. Vou lá para baixo, que o sinal pode estar melhor. Vocês vão conhecer agora a minha casa. Descer aqui as escadas. Vou aqui para baixo, para que eu possa falar com vocês bem. Sua voz também está picotando. Tem várias coisas que não deu para entender. Que você falou. E qual é a dúvida, então? O que não deu para entender? O que eu falei? Não, é porque você estava picotando, não dando para saber o que você falou, porque estava picotando. Fica perto do seu roteador, que deve ter a melhor... Já estou aqui perto do meu roteador. Vim para baixo. Vim para cá. Só que aqui tem Fica aqui perto do roteador. Pertinho dele. Agora vamos lá, então. O que vocês não conseguiram entender? O que vocês não conseguiram entender?
Não deu para entender, você não vai repetir tudo, né? Mas assim, Não, não vai algumas entender. coisas ficaram picotadas. Pode prosseguir. Posso Depois a prosseguir? gente. Depois vocês perguntam, então. Tá Tá. ótimo. Tá bom. Bom dia, professora. Bom dia, gente. Bom dia. No caso, assim, uma pessoa que quer ir trabalhar de voluntária lá na Amazonas, ela corre risco de pegar vários tipos de doença? Ah, mas pergunta, né? Gente, você precisa se proteger, entendeu? Porque, olha só, o processo de adoecimento, a gente chama processo de saúde e doença, entendeu? Quando a gente... vocês vão aprender isso na palestra da Simone e do Rogério, né, que é a questão do envelhecimento. No momento que a gente sai do útero materno, nós estamos num processo de envelhecimento. E nós estamos no mundo e o mundo tem doenças. Agora, a grande questão é, eu posso ter qualidade de vida, né? Eu posso passar por esse mundo, né, e não ter hipertensão, não ter diabetes, não ter câncer, não ter malária, não ter dengue? Pode, é possível, entendeu? Mas você está exposto, você precisa tomar medidas. Por isso que é necessário você tomar medidas de prevenção, entendeu? De prevenção e o cuidado em saúde, que é importante. Porque quando você hoje, o Sistema Único de Saúde, ele tem um calendário, né? Eu gosto muito de contar esse exemplo, que é o exemplo da poliomielite, né? Muitas crianças na década de 60, 50, nasciam com tinham a poliomielite e ficavam o E quê? agora foi exterminado. Mas por que foi exterminado? Porque o SEIB, ele fez uma pesquisa séria, estudou, não quis a patente sobre a pesquisa, e essa que duas gotinhas, né, que salvam a vida, né? Então aí no Brasil fizeram várias campanhas durante assim, a década de 70, acho que começou em 76 a campanha da SEIB, e foi só terminar há pouco tempo, mas aí se acontecer aí está sendo monitorado. Se acontece algum caso de... Volta. Aí volta a vacinação. Mas ela está no calendário. Ela agora tem no calendário, né? Então, a imunização também é importante. Quando uma criança nasce, você está imunizando ela. Então, a vacinação, ela imuniza e você pode viver nesse mundo, entendeu? Então, você pode trabalhar como voluntário na Amazônia desde o momento que você tome as suas vacinas e tome os cuidados necessários, as medidas de higiene. A limpeza da casa, passar cloro, água sanitária, medida de higiene para você se prever do vírus. Isso começou muito na gripe espanhola, né? Em 1810 foi quando o mundo passou por uma epidemia dessa, que foi a gripe espanhola. E a gripe espanhola também era medidas de higiene, distanciamento, quarentena, higiene, usar água sanitária, cloro, água, sabão, entendeu? O álcool gel, ele entrou agora, mas ele é recente, porque as pessoas que trabalham em hospitais, existe toda uma pesquisa nos hospitais para evitar a infecção hospitalar. Então, o álcool gel, quem trabalha no hospital sabe disso, o álcool 70 ele é usado para evitar a infecção no hospital, porque o hospital é o lugar que tem mais infecção. Por isso que a gente não tem que ficar internado há muito tempo. A pessoa, quem passou por uma cirurgia sabe, ficou bem, vai para casa. Porque você não tem esse controle, entendeu? Eu tava até conversando com meu esposo, que ele tinha um ato cultural, que meu pai era enfermeiro, né? Então, se a gente fosse em algum lugar, se a gente tinha que chegar em casa para tirar a roupa, tomar banho. Meu pai tinha essa paranoia. Eu achava que era paranoia quando eu era adolescente. Agora eu estava falando com ele, caraca, meu pai tinha sempre esse costume, esse hábito, porque ele era enfermeiro do exército, então ele participou de várias campanhas, ele foi em vários lugares, entendeu? Viajou para fora para essas campanhas que o exército faz, né? Humanitárias. Aí você acaba desenvolvendo algumas medidas de higiene que são necessárias, entendeu? Aí isso se chama promoção e prevenção da saúde. É um aspecto muito importante para evitar o adoecimento. Só que às vezes a doença chega, né? E você tem que cuidar. E aí você tem que ter uma rede de saúde que cuide, que trate, entendeu? E aí é uma outra questão que a gente vai discutir. Por que não tem? Né? Por que esse sistema ele não priorizou isso? Por que não prioriza? Que é o outro ponto, que é a crise sanitária e política. Por que nós estamos vivendo numa crise?
Porque a sociedade capitalista ela teve uma agenda. Já já eu falo com vocês sobre essa agenda. Tá indo muito rápido? Gente, estão me escutando bem agora? Sim, Tá ótimo, professora. Obrigada. Nada. Sim. Tá? Então, assim, sim, eu então é muito importante essa proteção coletiva. E o uso. Ontem eu estava vendo um repórter, as pessoas estão usando a máscara de forma errada, gente. Tem que usar, tem que tapar essa parte aqui. Não é para usar aqui, não, porque senão você está deixando isso aqui do lado de fora, o teu nariz. Então, você tem que usar a máscara de forma correta. E quando a gente vê alguém, a gente tem que orientar também. Tá? É a proteção coletiva, porque você já não sabe nesse momento, a gente não sabe quem está infectado ou não, quem está transmitindo o vírus de forma assintomática, e não há evidência da proteção individual. A proteção individual ainda é o distanciamento, e o isolamento e as medidas de higiene. Só sai de casa se for extremamente necessário, enquanto durar esse período, né? E agora estou considerando que é o pico. Estou falando que essas duas. Aqui no Rio de Janeiro, porque Maricá. Pois é, a gente também tem que olhar isso também, porque o Rio começou. O primeiro caso no Rio foi bem antes de Maricá. Então, eles vão também. Tem essa questão do pico da doença em cada território. E aí a Secretaria de Saúde faz o monitoramento. Saúde pública, né? E aí, eu vou passar para vocês esse protocolo aqui, porque é muito importante, né? Que é um protocolo criado pela Fiocruz, né? Que é o protocolo Covid. Todas elas têm um protocolo. Né? Se vocês forem estudar trabalhar com promoção da saúde, você tem um protocolo da saúde da criança, da saúde da mulher, da saúde do idoso. Manda o Thiago pegar aí. Entendeu? Então, Galera, desativa o microfone aí que tá atrapalhando. Obrigada. Ao final, eu vou abrir para vocês poderem fazer perguntas, tá bem, gente? Então, ao tossir ou espirrar, tem que cobrir o nariz e a boca com o lenço ou com o braço, né? Assim, não com as mãos. Evitar tocar óleo, nariz e boca com as mãos não lavadas, então você tem que lavar sempre a sua mão. Né? Lavar sempre a mão. Manter uma distância de 2 metros de a pessoa que estiver tossindo ou espirrando. Evitar abraços, beijo, aperto de mão. Eu botei para vocês isso aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês. Mas isso não quer dizer que eu preciso ficar carrancudo. Eu posso sorrir para a pessoa, eu posso ser gentil, né? Eu posso expressar um bom dia, que não sei o quê, né? Não precisa falar, né? Não precisa esse distância. Ainda mais o carioca aqui no Rio, né? Gosta muito de abraçar, beijar. O brasileiro, né? Porque mora nos Estados Unidos, gosta de abraçar, beijar, tem esse contato físico, né? Higienizar com celular e brinquedo, não compartilhar o uso de talheres, pratos e copos, manter o ambiente limpo e ventilado. É bom abrir a janela, né, para que haja ventilação. É muito importante sobre isso, né? Uma outra coisa que também está sendo muito difícil, né, principalmente na periferia e nas periferias, no subúrbio, circulação desnecessária. Quem viu ontem a televisão viu como é que está Manaus. As pessoas em Manaus está em colapso de saúde. As pessoas continuam. Foi preciso uma medida coercitiva para parar o comércio em Manaus, né? Rua, estádio, teatro, show, cinema, igreja, né? Não, por quê? Porque é aglomeração. Você está aglomerando pessoas, né? E você não sabe quem está transmitindo ou não o vírus e que se aquela pessoa tem imunidade para suportar ou não aquela doença. Se ela tiver alguma comorbidade, que chama doenças, né? Porque hipertensão e diabetes, as pessoas vivem com hipertensão e diabetes desde que seja medicada e controlada. Mas tem muitas pessoas que têm hipertensão e diabetes e não sabem. Tem muitas pessoas que não sabem, gente. Porque são doenças silenciosas, a gente não consegue perceber. A diabetes principalmente. Entendeu? Uma colega minha que é assistente social, ela disse que estava sentindo um cansaço, e ela trabalha no hospital e ela decidiu fazer um exame de sangue porque ela achava que estava com anemia. Ela estava com tanto cansaço e quando ela foi fazer era diabetes, entendeu? Ela estava com aquele glicose altíssima, tanto que ela teve que tomar insulina. O próprio hospital que ela trabalha medicou. Entendeu? Então, quer dizer, para ela era um cansaço enorme, ela não entendia o que era aquele cansaço. E quando ela foi fazer o exame, era diabetes. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Se a gente quer viver bem muito, a gente tem que ter essa noção da alimentação,
do estilo de vida mais saudável. Não é para entrar em paranoia, não, mas para a gente tentar, pelo menos, né, viver bem, né? Se estiver doente, tem que evitar o contato físico, principalmente com idosos e doentes e crônicos. Fique em casa até você melhorar. Durma bem, tenha uma alimentação saudável, né? O que é considerado uma alimentação saudável? Não é uma alimentação cara, gente. A alimentação saudável são verduras, legumes, evitar refrigerantes, doces, esses fast food que a gente adora, que é gostoso beça, né? Não é que você não vai comer, pode comer, mas não todo dia, tá, gente? A gente precisa ver. E usar máscaras caseiras ou artesanais. Então, assim, esse é o protocolo. Vânia, isso é um protocolo, né? É um protocolo que foi criado para que as pessoas pudessem evitar a propagação do vírus. Se as pessoas obedeceram ou não, vocês podem analisar por vocês mesmos, vocês vão ver se as pessoas acreditaram ou não nisso. Entendeu? Tem uma questão também que é muito importante no local de trabalho. Mas acho que eu vou falar isso mais na frente. Né? Então, na história do capitalismo, existe sempre crise. Você teve uma crise, a primeira crise do capitalismo, a crise econômica, foi em 1929, que é a crise do crack da Bolsa. Quem está estudando economia política deve estar passando por ou vai passar, né, com o Bruno, né, falando sobre essa crise econômica. Aí você tem uma crise as crises econômicas consideradas no período da história. Tem a crise de 29, que é o crack da Bolsa. Você tem a crise de 1970, que é considerada a questão do petróleo, que é uma mudança no padrão de produção do mundo. Você tem a crise de 2008 também, que é a crise imobiliária. Agora, essa crise de 2020, ela vem com uma tonalidade de uma crise sanitária. Por que de uma crise sanitária? Porque a sociedade capitalista contemporânea estava assumindo nos países de capitalismo centrais o neoliberalismo. Né? O que é o neoliberalismo? A diminuição do Estado, o gasto do Estado em proteção, em políticas públicas diminuindo, né? E o capitalismo financeiro, investindo em tecnologia, no crédito, na globalização financeira, né? Então você tem isso. E as pessoas que poderiam comprar saúde e educação, que comprem no mercado. Foi sábado. Né? Faleceu dormindo. Que comprem. Gente, eu tenho que. Até 3 e pouca da. Que comprem no mercado a saúde e a educação. Né? Então, que essa política que vem desenvolvendo o neoliberalismo desde 1970, lá nos governos, né, ingleses, do Margaret Thatcher, do Reagan. Né? Então, você tem e você tem as pessoas denunciando, né, essa política neoliberal. Se você tem de 45 a 70 a formação nos países europeus centrais do estado de bem-estar social, de política, a saúde como um direito social, né? Porque você tem uma luta dos trabalhadores por saúde, por educação. Quem lembra da minha primeira aula lá no fundamento, né? Da liberdade, da educação, dos direitos sociais, né? Você tem esse período de 45, que tem a primeira crise, né? Que você tem uma nova forma de proteção do Estado, que é a política fordista que Keynes, quando Keynes viu a queda da Bolsa lá em 30, o Estado tem que intervir com políticas públicas, o Estado tem que gerar emprego, o Estado tem que... Então, é a partir dessas políticas públicas, né, que sai da crise dos Estados Unidos. E aí aí você tem a Segunda Guerra Mundial também, né, esse período da Segunda Guerra Mundial, e você tem uma construção de um Estado de bem-estar social nos países europeus de capitalismo. Não estou falando de Brasil, tá? Ainda não cheguei no Brasil. Estou falando para vocês como é que essa crise impacta esses países de capitalismo centrais, né? Porque você vai ter modelos de bem-estar social na Alemanha, na Inglaterra, de saúde, de educação. Só que, com o neoliberalismo, houve a quebra disso. Por exemplo, a Itália, um país que sofreu, a saúde lá é privada, não é pública.
entendeu? Então, aí você tem uma crise sanitária, você tem uma doença que você precisa de quê? De saúde pública. Você precisa de hospital, você precisa de atendimento, você precisa de respirador. Só que todo investimento capitalista não estava indo para a saúde, estava indo para onde? Para o mercado financeiro. Deu para entender? Então, é uma crise sanitária porque as pessoas não podem sair de casa, não podem trabalhar. Vou pedir um copo d'água para dá um copo d'água, por favor. Eu tô com Tô um pouco de sede, um pouco d'água. Gelada não, água temperatura normal. Porque eu vou falando, gente, eu falo bastante, eu vou assim, a minha cabeça vai indo, tentando explicar para vocês essa crise sanitária que se constitui uma. Por que é uma crise sanitária? É porque você precisa de saúde pública, você precisa de hospitais públicos, você precisa atender, nem todo mundo tem plano de saúde, nem todo mundo tem acesso. Então, vamos buscar o quê? O pouco sistema de saúde público que tem. Que saúde é um direito humano e social, como a educação também. A saúde era um direito humano e social. Então, nesse período, e você começa a ter essa crise sanitária, e os países começam a ver a importância da saúde pública, a construção de hospitais, de campanha, e nesse inteiro a economia para, porque se a pessoa está doente, ela não vai fazer o quê? Não vai trabalhar. E aí, o que é economia? A economia ela é produção, distribuição e consumo. A mercadoria precisa circular. Aquilo que você produz precisa ser consumido. E se você fecha shoppings, esse é um capitalismo altamente de consumo, uma sociedade de consumo, se você fecha shoppings, restaurantes, teatros, essa economia, ela quebra. Entendeu? E aí você tem uma quebra na economia. Se você não tem acesso à tecnologia, internet, o que você vai fazer? Né? Aí você tem nesses países uma crise econômica. Até as indústrias que mais sofreram nos países turismo, do turismo, porque você pessoa não pode mais viajar, não pode circular, então o turismo ela gira a economia, entendeu? As empresas aéreas, porque as pessoas não tem mais aquela viagem, porque fechou os aeroportos. Então, esse direito de ir e vir fica cerceado sob o controle do Estado, né? E esse consumo, e aí você quebra a economia. E aí você tem o quê? Aí você tem de novo, a proposta de novo os governos estarem investindo, né, injetando dinheiro na economia, nas empresas, ou então para não quebrar. Entendeu? E no Brasil, vamos chegar a falar um pouco do nosso país. No nosso país, essa é uma tríade, porque além de ser crise sanitária, econômica e política, é uma crise do Brasil se agrava pela crise política. Por que a crise política? Porque o presidente do Brasil tem uma outra concepção, uma outra concepção. Ele não quer adotar o isolamento total, né? Ele pensa que pelo Brasil já ser um país de crise econômica, o Brasil ele não é produtor, né, de tecnologia. O Brasil não produz tecnologia. O Brasil é um país que tem hoje 52 milhões de pessoas na informalidade. O Brasil é o único país que tem um sistema único de saúde, que isso é bom, né, que atende muitas pessoas. Essa é a diferença, né, dos outros países. Nós construímos um sistema único de saúde. E a economia brasileira já estava em crise. Isso se agrava com as medidas de distanciamento e isolamento imposto. E o presidente pensa assim, como é que essas pessoas vão sobreviver? E aí você vai à tona, né, os partidos de esquerda do Brasil traz de volta, como também dos outros países, a renda básica de cidadania. O que é a renda básica de cidadania? Aquelas pessoas que estão excluídas, que não têm emprego, nada, vão receber uma renda básica para poder comprar comida, para poder sobreviver nesse período. E é votado, só que nós estamos passando por uma crise política porque o nosso presidente ele demite o ministro da Saúde, que até então estava adotando medidas de isolamento e distanciamento, ele vai para a televisão
e fala para o povo que é uma gripezinha. E aí as pessoas escutam o presidente e voltam, e, não, e vários lugares já está comprovado por pesquisa que quebraram o isolamento. Até então, os brasileiros, os cariocas, o pessoal do estado do Rio de Janeiro, carioca não, o pessoal do estado do Rio de Janeiro estava obedecendo a quarentena, estavam dentro de casa, mas desde o momento que o presidente vai à televisão e fala que não, as pessoas começam a ouvir e a sair para a rua, e aí você tem uma crise política no Brasil e uma crise sanitária com os números crescentes, como vocês estão acompanhando hoje. Principalmente pós-Páscoa. As pessoas vão para a rua, sai para filas enormes, entendeu? E aí você tem a questão do auxílio emergencial, né, também que está levando as pessoas para a rua, para a Caixa Econômica Federal, para a aglomeração, para a fila. Então, de acordo com alguns epidemiologistas, esse quadro vai agravar-se, porque as pessoas não estão obedecendo, né, essa questão do distanciamento, do isolamento, da quarentena. Então, eles têm uma crise política instituída no país. A gente está enfrentando nós somos, né, não basta só a sanitária e a econômica, tem que ter a política também. E diante disso, nós temos como sujeitos só pensarmos na decisão que nós estamos fazendo. Um país que conseguiu passar bem por essa foi a Suíça. Foi a Suíça, porque lá as pessoas tinham a sua responsabilidade individual, né? E aí e também o falso binômio entre economia e saúde isso é um falso, uma falsa, a economia vai parar, vai quebrar. Se as pessoas morrerem, entendeu? A gente fica é queima de excedente, se as pessoas morrerem, como é que as pessoas vão trabalhar? E aí vai ser um luto coletivo, um sofrimento coletivo. Tem pessoas que não acreditam, que até hoje não acreditam, acham que esses números estão sendo produzidos, tem os fake news. Então, assim, é um ambiente muito confuso no Brasil para você lidar com medidas de saúde pública efetivas e com o trabalho também, né? E você lida também nos pequenos municípios com a precarização do serviço público, com a precarização da saúde, né? Eu não sei como é que a Maricá, você estava lendo que Maricá inaugurou um novo hospital, né, Maricá, e li também no jornal que Maricá tem sido um exemplo na área social no enfrentamento dessa pandemia, porque já tinha políticas como o Mubuca, né, como o auxílio emergencial. Maricá, como ele tem um fundo emergencial, né, dos royalties do petróleo, Maricá, Niterói e São Gonçalo também recebe parte desse royalties. Esse fundo emergencial está sendo usado em Maricá aí você está evitando uma crise social, né? Que os artigos têm mostrado sobre, e porque Maricá está numa contramão do que o Brasil vinha, entendeu? A prefeitura de Maricá. As pessoas estão até estudando mais essa atual prefeitura de Maricá, né? Como eles estão desenvolvendo a política social aí em Maricá, que é diferente dos outros municípios. Tá sendo exemplo, né, nesse sentido, porque está fazendo bom uso aí dos royalties do petróleo. Deixa eu passar aqui. Então, você precisa pensar, né, a proteção no trabalho. Esse vídeo tinha que estar antes, esse slide, né? Então, quando você está pensando numa pandemia, nessa crise sanitária que a gente está vivendo, nessa crise econômica, nessa crise política, né? Crise é momento de oportunidade. Crise é momento que você tem que pensar ações para sair dessa crise, né? Então, a gente precisa pensar elementos para que eu possa sair dessa crise, para que eu possa, depois dessa pandemia, já pensar como fazer para gerar renda, como as pessoas precisam trabalhar, né? Uma das propostas é a renda básica de cidadania. Essa renda básica de cidadania, por quê, gente? Tem pessoas que estão fora da economia formal e não vão entrar mais, né? Tem pessoas que não... eu trabalhava, né, com inclusão produtiva, né? O que eu percebia? Que as pessoas não conseguiam se inserir no mercado formal de trabalho.
porque não tem escolaridade, eles exigem escolaridade, então já está fora, entendeu? Desse mercado formal. Não tem emprego para todo mundo, o desemprego ele é estrutural, então você precisa de renda básica de cidadania, que está sendo votado, que é uma proposta do senador Eduardo Suplicy. Nós já temos até um modelo de renda básica na nossa Constituição, que é o BPC, que é o Benefício da Prestação Continuada, para os idosos e para pessoas com deficiência. Os idosos acima de 65 anos recebem BPC, que é uma renda básica de cidadania. Aquela pessoa chegou à velhice, não teve trabalho formal, que é uma característica do Brasil. Eu estou falando de Brasil, agora vamos voltar para o Brasil, né? Para o Francisco Oliveira, que é o autor, o Brasil nunca construiu um estado de bem-estar social. Ele fala que o nosso Brasil sempre foi um estado de mal-estar social. Tá? E ele fala que esse estado de mal-estar social, né, a gente tem na Constituição Federal de 88 um marco, que é uma Constituição considerada cidadã, direito à saúde, à educação, à assistência, ao mesmo tempo que você, na década de 90, implementa políticas neoliberais. Né? Então, você tem sempre esse jogo de disputa no Brasil, um processo de disputa neoliberalismo, que é descentralização das políticas sociais, né? Focalização para os grupos mais pobres, a tentativa de não universalizar. Então, no Brasil foi sempre luta o tempo todo. Né, para você ter saúde pública, para você implementar o SUS. Vocês vão estudar isso também, a implementação do SUS na década de 90, o SUAS ele é de 2003, o Sistema Único de Assistência ele é de 2003, o direito da assistência está desde 1988. Então construir um sistema de proteção social no Brasil sempre foi algo desafiador. E a nossa profissão, o serviço social, ele participou ativamente no processo de construção do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, os assistentes sociais. Entendeu? Então, nesse momento, é muito importante se pensar o quê? Na proteção ao trabalho, né? Ao trabalhador. E como é que é essa proteção ao trabalhador que tem esse vínculo? É a redução do horário de trabalho, para que ele possa ficar menos exposto no transporte público, o teletrabalho, que é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando. Vocês estão aí, eu estou aqui. Né? É o teletrabalho e a gente esbarra com no teletrabalho, o que a gente está esbarrando? Com a questão de uma outra exclusão, que é a exclusão tecnológica, que é o não acesso à internet, a internet que é cara, a internet que é lenta. Né? O Brasil... Então, olha como é que nós estamos excluídos. Pensar nessa exclusão nesse tempo também. Né? Porque se eu preciso da internet, preciso de um computador, preciso eu não tenho. Eu não tenho nem condições de comprar, porque eu preciso sobreviver, eu preciso garantir a minha sobrevivência, preciso gerar renda, trabalhar, né, receber. E se eu não tenho essa lógica assistencial, né, por isso que foi voltado ao auxílio emergencial, que foi um outro problema, né, quando se vota o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal para os trabalhadores informais, né, ou aqueles que estavam desempregados, eles vão criar uma outra conta, né, a ânsia do Bolsa Família, e as pessoas vão para a fila. Entendeu? Porque as pessoas estão excluídas. Tem gente que não tem celular, tem gente que não tem internet, tem gente que não tem nem conta. Olha o grau de exclusão do Brasil. Por isso que a nossa crise é uma crise gravíssima que nós estamos enfrentando. Entendeu? E aí você tem hoje, né, os trabalhadores da saúde, da assistência, que estão na frente dessa pandemia. Quem está na frente é o pessoal da saúde e da assistência, no campo público. E aí se vê que eles não têm EPIs. O que é EPIs? Equipamento de proteção individual. Cada funcionário, cada membro de equipe tinha que ter uma proteção individual. Deveria ter a máscara, o colete, o óculos, a roupa, né? Máscara, touca, luva, avental, manter 1 metro de distância, mas como isso é possível? Né? Tem alguns municípios, como o Rio de Janeiro, né, que como o CRAS é uma sala, 2, 3 salas, não tem equipamento para atender as pessoas. Alguns postos de saúde que estão precarizados também, porque os municípios não investiram, não fizeram a opção de investir na saúde pública, na educação, na assistência. Então, por isso que a nossa crise
é grave, né? O estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o município que eu moro, que eu vivo, tem mais de 300 favelas, entendeu? Como você vai botar distanciamento, isolamento? Como é que você vai botar as crianças dentro de casas pequenas? São N desafios que nós estamos enfrentando nessa pandemia e mostra a nossa fragilidade na área social, entendeu? Então, aqui eu já falei sobre isso, deixa eu passar aqui uma outra coisa que era para estar à frente. E a gente pode falar um pouco sobre o trabalho do assistente social no SUS e no SUAS, né? O SUAS é o Sistema Único de Saúde e no SUS é o Sistema Único de Assistência Social. No SUS, o Serviço Social, ele foi convocado, né, pelo ministro Mandetta, né, para fazer a inscrição, e aí o Conselho Federal de Serviço Social, ele se organizou e deu a resposta. Mas qual seria o papel do serviço social nessa pandemia? O que o trabalhador de saúde você só pode fazer? Primeiro, né? Deixa eu ver o que eu botei aqui. Deixa eu passar aqui. Deixa eu diminuir aqui para vocês. Esse serviço social, né, ele vai responder. O serviço social contra o coronavírus, nossa saúde é para a proteção de vocês. Nós temos um conjunto, né? O Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho Regional de Serviço Social, que é o conjunto Cefes-Cresp, porque a nossa profissão é uma profissão regulamentada, né, por lei, e né, nós temos um conselho que regulamenta, que acompanha. Então, para você ser assistente social, você precisa fazer um curso de serviço social durante 4 anos, você precisa concluir esse curso, se inscrever no CRES, pegar sua carteira, pagar, porque você também paga uma mensalidade, e esse Conselho Federal regulamenta as profissões, no caso, a profissão de serviço social. Então, então ele escreveu a normativa 3 de 2020, ações de comunicação de boletins óbitos pelo assistente social. O que estava acontecendo? O assistente social estava sendo chamado para dar o boletim de doença ou de óbito das pessoas, e não pode. Por quê? Porque na formação do assistente social, nós não somos serviço social clínico, não tem uma formação clínica, entendeu? E quando eu já trabalhei em hospital, em posto de saúde, as pessoas, quando os parentes estão adoecidos, eles querem informações do quadro clínico da pessoa. E quem pode falar do quadro clínico da pessoa é o médico, ou o enfermeiro, se o enfermeiro quiser falar. Mas acho que nem o enfermeiro fala. O enfermeiro também, porque o médico é que está cuidando, o médico é que está tratando, o médico é que está fazendo o tratamento. Nós podemos, sim, orientar a família sobre o direito dela de receber as orientações de falar com o médico. Entendeu? Então, essa normativa ela vai dizer qual é o papel do assistente social nessa pandemia na área da saúde, né? E também vamos falar um pouco das condições de trabalho no SUS e no SUAS, os equipamentos de proteção individual para o assistente social e para a equipe que trabalha com ele, né? E dessa mobilização de um conjunto político, né? Porque se é uma crise política, você tem que ter um conjunto, Cefes-Cres, o Fórum dos Trabalhadores, vereadores, a mídia, então tudo isso para colaborar para a efetividade do trabalho nessa pandemia. Essa normativa 3.220, que é uma normativa porque o Conselho Federal de Serviço Social, você tem a lei que regulamenta a profissão, né? Ele vai fiscalizar o exercício ético da profissão, e esse exercício ético ele vai gerar normativas ou resoluções. Então, essa terceira resolução de 2020, primeiro ele vai falar que é garantido às famílias o direito de serem devidamente informadas sobre o óbito de seus entes e sobre as suas causas que resultaram no seu falecimento. Então, a pessoa tem o direito de saber, é um direito da pessoa. Só que essa comunicação de óbito não se constitui uma atribuição ou competência do profissional do assistente social. Não sou eu, assistente social, que vou falar que fulano faleceu e de que faleceu. Isso não cabe a mim. Eu posso estar junto? Sim. Pode ser um trabalho de equipe? Sim. Eu posso estar junto com o médico. Na hora que ele for dar a notícia, eu posso compor uma equipe. Eu, médico, ou eu, médico, o assistente, eu falo eu porque eu sou assistente social, né, gente? O assistente social, o médico, porque eu estou lembrando de uma situação que eu vivi quando eu estava na maternidade Alexandre Fleming, eu era chefe de serviço social, e
Isso marcou, porque tem história que marca a sua trajetória profissional, né? Mas nesse período eu já tinha clareza que não era o meu papel. Mas a maternidade tinha recebido uma mulher negra de Valença, né? Essa mulher negra de Valença tinha vindo para a maternidade, a filha dela de 10 anos tinha sumido lá em Valença, tinha sido vista da última vez, a última vez a filha dela tinha sido vista numa cachoeira lá em Valença, e ela passou mal porque ela parou aqui na maternidade Alexandre Fleming. E aí chega a notícia lá, né, no hospital que a filha dela de 10 anos tinha sido. Ela teve o bebê lá na maternidade, né, foi um parto de risco, ela teve o bebê, né, de risco, né? E aí veio a notícia que a filha dela de 10 anos tinha sido encontrada morta. E aí o médico, eu lembro desse dia que o médico foi lá no serviço social porque ele queria dar essa notícia para a mãe do óbito. E não foi engraçado que a resposta desse médico que o óbito dessa criança não aconteceu dentro do hospital, aconteceu fora do hospital. Não aconteceu fora, né? Que a criança estava sumida. E aí ele vai lá no serviço social e pede o apoio para nós falarmos com essa mulher. Que ele queria dar, porque ele queria medicá-la, porque ela tinha tido um parto de risco, ele queria medicá-la e dar a notícia se eu poderia estar junto com ele. Nós fomos os dois juntos, entendeu? Chegou lá, ele medicou, ele deu a notícia e ela chorou muito com essa notícia que a filha dela de 10 anos tinha sido encontrada, morreu afogada. E foi um dia muito difícil para mim no meu trabalho, não foi fácil, né? Porque até então eu estava acompanhando ela, estava orientando, falando do meu trabalho de serviço social na maternidade. E quando eu tinha que dar aquela esperança, pô, ela vai encontrar a filha de 10 anos, né? E aí no dia que a filha dela nasce, a outra tem a notícia do encontro do corpo da menina. Nossa, muito difícil, né? Realmente deve ter sido muito marcante e triste. Para mim foi. Mas aí tinha aquele bebezinho lá, entendeu? E aí eu lembro que eu falei para ela. Deus é muito perfeito, é a força para ela viver esse bebê. Isso, pois é. Mas aí foi isso que a gente tentou conversar com ela e levar ela para. Porque até então ela não tinha visto o bebê, porque ela teve um parto de risco, né? O bebê estava na UNEL. E aí, nesse momento, eu junto com ela, fui lá, eu estava assim, só era eu, ela e o médico. Né? Ela estava até numa enfermaria separada, porque para as outras mulheres não ficarem falando, porque a situação era grave mesmo. E aí eu falei para ela, olha, mas tem uma notícia, o bebê tá lá, vamos lá comigo, você quer traga o bebê aqui, você quer assinar pedir a enfermeira para trazer o bebê dela, né? Porque o bebê estava na UNEL. E ela falou que o nome do bebê seria Vitória. Ela deu o nome do bebê. Aí eu percebi que como que é importante um trabalho multiprofissional, entendeu? Então, eu estou querendo mostrar para vocês que eu não vou comunicar o óbito de ninguém, não, mas eu posso estar dando o apoio, eu posso estar dando a orientação dos direitos, né, dessa família, eu posso informar a respeito dos benefícios, dos direitos, da situação, o amparo que ela teve no normativo legal, a previdência, os seguros sociais, né, outros que a situação requer naquele momento ali. E eu acho que nesse momento aí, humanizando também a situação, né? Porque era bem delicado. Nessa situação que eu vivi, sim. Já passei várias situações, gente. Até na assistência social, entendeu? Trabalhando como assessora de um acolhimento, um adolescente que faleceu, entendeu? Dentro de um abrigo, porque usou demais droga, entendeu? E aí a família, eu tive que parar na delegacia com a família. Gente, um dia eu conto a história para vocês, entendeu? Mas assim, você tem que estar ali, né, acompanhando, encaminhando, articulando a rede de serviço, sobre sepultamento, traslado, demais providência. Isso o serviço social ela pode fazer nesse momento, né? A comunicação do óbito, não. Ontem me ligaram, tô com fulano no Salgado Filho.
O Salgado Filho tem que entrar em contato com a família dos hospitais, tem que ter uma forma de entrar em contato, ou pelo WhatsApp, não é por causa clínico, porque clínica é com médico. A gente precisa ter bastante claro isso, entendeu? Agora, nós participamos de uma equipe multiprofissional, a gente pode falar dos direitos, dos benefícios que ele pode receber, falar do sepultamento, sobre o serviço de sepultamento até gratuito que tem, né? Então, essas coisas todas o serviço social pode participar. Então, interessante quando ele é chamado a participar nesse momento, porque junto com o psicólogo, né? O psicólogo tem uma outra ação que é mais da emoção, né? De uma outra coisa. Nossos aspectos são mais sociais mesmo e familiares. A gente trabalha muito com esse aspecto. Gente, assim, eu amo ser assistente social, então eu tenho muita paixão pela minha profissão. Então, eu fico meio assim, mas eu sei como é duro ser assistente social nesse país, de tamanha desigualdade social. Eu sei muito bem como é isso, né? Uma outra resolução muito importante, né, que é a 493 de 2006, né, que o assistente social precisa ter um local de atendimento destinado ao assistente social. Então, o assistente tem que ter um espaço suficiente para abordagem individual ou coletiva. Nesse caso, na pandemia, nós não vamos fazer atendimentos coletivos em grupos, não é permitido. Então, você tem que ter a consciência, olha, eu não posso atender em grupo, eu tenho que atender, porque nós já aprendemos aqui, né, que a aglomeração ela aumenta a propagação do vírus. Então, eu tenho que, nesse momento, a abordagem individual, né, conforme a característica de cada serviço. Então, o assistente social ele precisa ter garantias de atendimento, do atendimento efetuado, deve ser feito com portas fechadas e garantir o sigilo. E o assistente social deve informar por escrito, né, a entidade ou órgão que trabalha ou presta serviço sobre qualquer modalidade acerca das inadequações constatadas. Né? Se me chamam para trabalhar num lugar, chego lá nesse lugar, não tem uma sala, não tem espaço físico, não é, eu tenho que falar com a minha direção e propor também, não é só falar, não vou fazer, não, ó, eu tenho um conselho que regulamenta, tem uma normativa, eu preciso de sigilo profissional para atender, né, condições físicas, técnicas para o meu exercício profissional, né, e vou sugerir melhoria de trabalho. Então, nesse interim, né, o que vai acontecer? O que acontece com hoje? Eu vou contar um pouco do que aconteceu, né? Que a gente está chegando. Quando eu estava, vocês sabem que eu estava de licença para o pós-doutorado, e quando eu retornei para o CRAS, que eu fui trabalhar nesse CRAS em janeiro de 2019, eu era assessora de acolhimento, eu fui trabalhar no CRAS. Minha primeira experiência com o CRAS, porque até então a minha sessão é toda de saúde pública. Aí eu fui trabalhar nesse CRAS a nível adultamente Jardim América. E a primeira vez quando eu chego no CRAS, chego para trabalhar, eu vejo que não tinha uma sala para o serviço social atender. E a minha primeira questão foi assim, olha, eu preciso de sigilo profissional. Não vou atender junto com a cadastradora. A sala tem que ser só para o serviço social. Arrumei uma outra sala para a cadastradora. O CRAS ele ficava dentro de uma unidade de saúde, o CMS, e aí a diretora do CRAS me falou, olha, o CRAS está para ser inaugurado, está tendo uma obra, eu entrei em janeiro de 2019. Ele vai ser inaugurado em março de 2019, e aí você aguarda que a gente vai ter o CRAS inaugurando. Ela foi lá, a gente viu o espaço realmente. O CRAS está sendo construído, né? Estava quase pronto, março de 2019, anote essa data para ser inaugurado. E aí elas tomaram algumas medidas, porque todo dia que eu estava de plantão, eu falava que não ia fazer. Eu chamei reunião de equipe, falei, né? E o que aconteceu? Aí foi começar algumas medidas. O CRAS funcionava em 3 salas, dentro da unidade de saúde, do serviço social e do cadastrador, e lá do grupo, lá quando tinha reunião de grupo, eles usavam o espaço lá do grupo, que é lá em cima. Ok, a gente foi levando. Aí eu entro de licença em outubro e o CRAS não é inaugurado. Quando eu retorno agora em abril, diante dessa pandemia toda, quando eu chego, o CRAS estava funcionando em uma sala, somente uma sala.
E aí era o auxílio emergencial, o pessoal correu para fazer o cadastro. Porque as pessoas achavam que se você fazer o cadastro, o único que receberia o auxílio emergencial. Só quem fez o cadastro até dia 2 de abril conseguiu pegar pelo cadastro. E aí tinha uma fila. Eu li aquela fila, eu vi a diretora do CRAS atendendo com uma máscara caseira. E os meus colegas, minha colega também que tinha história de câncer, atendendo também. E a cadastradora, tudo numa fase de 3 metros. Eu peguei e falei assim, o que está acontecendo aqui? Isso não pode acontecer. Isso está errado. Aí me colocaram numa outra sala. Aí me deram uma outra sala para eu atender. Aí eu fui fazer telefonar, orientar as pessoas do 17 também. E aí, como estava estilo de plantão, né? Eu trabalhava de 10 às 2, uma vez por semana, porque foi um protocolo, o único protocolo que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez. Só que quando chega no dia. E o CRAS não é inaugurado. E quando chega no dia 20, segunda-feira, dia 27 de abril, eu chego lá, vejo aquela fila, as pessoas aglomeradas. Eu falei assim: eu não vou mais compactuar com isso. Pedi a sala, mandei um e-mail, escrevi um e-mail para a diretora, fiz a proposta. Fiz um protocolo, protocolei um ofício sobre as condições de trabalho, falei do sigilo profissional, falei dessas condições de trabalho para o assistente social, isso no Sistema Único de Assistência Social, que é o CRAS. A diretora já não estava mais trabalhando porque ela tinha pego Covid. A diretora se afastou. E aí eu falei assim: eu não vou compactar com isso aqui. Porque no caso eu era a única assistente social que estava ali e não, as outras também se afastaram porque tinha histórico de câncer, não podia ficar. E a outra mãe faleceu, então assim, fiquei eu como assistente social sozinha, responsável por aquele espaço. Aí eu peguei e mandei um e-mail para a diretora, para a coordenadora, para a secretária de assistência social do município, e nada foi feito. Aí eu peguei, filmei a sala, denunciei. Só que no dia que eu fiz a denúncia, quando eu abro no Facebook, vi que uma colega nossa tinha falecido, a diretora do CRAS, Nelson Mandela. E as pessoas estavam falando que ele estava tendo muita aglomeração também. Como teve no CRAS Anilva, teve no CRAS Nelson Mandela por causa do auxílio emergencial. E aí eu me deparei com uma outra situação, que as pessoas podem morrer no exercício profissional, né? Se você não tem condições dignas nessa pandemia. Deixa eu recuperar. Minha primeira briga lá foi sobre máscara, porque estava todo mundo com. Eu falei: não, a gente tem que trabalhar com máscara profissional, máscara, luva. As pessoas estavam trabalhando sem luva, tinha que ter luva também, né? Máscara, luva. E aí eu peguei no posto de saúde, aí a moça avisa, mandaram um recado para mim: avisa ela, fala assim, que ela não vai poder mais pegar aqui, porque tem que providar. Isso é assistência, porque a saúde não vai dar mais. Aí eu fui, mas aí eu quero a máscara, eu quero luva para trabalhar aqui. Aí chegou a máscara e a luva, os EPIs, porque nem EPIs tinha para os profissionais trabalharem, entendeu? Eu não estava me importando de atender a população. Não queria fila, não queria aglomeração, e a gente começou. E aí, quando eu visualizei isso, aí eu fui participar do Fórum dos Trabalhadores, denunciei no Fórum dos Trabalhadores, CRES, vereadores e mídia. Ontem o CRAS fechou. A única sala do CRAS fechou ontem. Não teve atendimento do CRAS. O CRAS permaneceu fechado ontem e vai inaugurar o espaço do CRAS. Eles têm que preservar o profissional e ter respeito até pela população e pelo profissional, né? Pois é, mas acontece. Está tendo aglomeração. Então, pois é, mas acontece. O que a gente percebeu? Que essa condição de trabalho que eu vivia no local não é uma luta minha, de toda a categoria profissional, porque vários CRAs e CREAs passam por isso. Entendeu? Porque as pessoas falam muito da saúde pública, do médico, do enfermeiro, mas do assistente social. Não é só o assistente social, né, gente? Vocês sabem que tem o agente comunitário, tem o pedagogo, tem o psicólogo. A equipe da assistência não resume só no assistente social. Tem outros trabalhos, tem o acolhimento, tem a associação da população de rua, né? A equipe toda, né, a equipe toda. Lógico que nós temos um protagonismo na política, porque nós somos assistentes sociais, e aí parece que o assistente social faz assistência. Não, a gente não só faz assistência social, não. Nós trabalhamos na educação, na saúde,
no militar, nas organizações sociais, o espaço de ocupação do profissional assistente social é um espaço diverso, entendeu? Acaba abrangendo vários setores, a nossa profissão não fica só na assistência social, não, tá? Mas essa resolução ela vale para todos os aspectos. Aí o CRES ele vai lançar uma campanha no dia 15 de maio, trabalhamos em vários espaços, sempre com a população. Então, a gente precisa valorizar a nossa profissão. Valoriza a profissão de serviço social, né? Neste contexto, nós estamos convocados a atender a população. Nós também estamos na frente do trabalho, entendeu? Porque as pessoas não têm renda, precisam gerar renda, precisam sobreviver, precisam ter assistência, precisam ter orientação, entendeu? E a gente precisa ter condições para trabalharmos, condições de trabalho, entendeu? Precisamos ter equipamentos de segurança, que são chamados equipamentos de proteção individual. Precisamos ter o local de sigilo para atendimento, precisamos ter um local ventilado e precisamos que a população seja respeitada, entendeu? Que não está sendo, pela Caixa Econômica Federal, principalmente, por isso o governo, principalmente. Então, a gente precisa ser um profissional também que faça essa denúncia. Eu comecei a fazer relatórios, entendeu? Do que está acontecendo com a população e mandar para os órgãos, para os vereadores, para fazer uma pressão, entendeu? Então, você vê como que a atuação do profissional ele é perpassado e encharcado de política. Por isso que a gente tem que ter competência profissional voltada para os princípios éticos da profissão. Eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso entender todo esse contexto que eu falei com vocês aqui. Então, quem for fazer serviço social, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso entender o que é uma política social, quais são as diretrizes, quais são os direitos, como é que ela é constituída, como que a economia está dentro desse rebate na profissão, que eu também sou um trabalhador, né? Nós fizemos uma opção pela classe trabalhadora porque nós somos trabalhadores também, nós sofremos também, né? Então, assim, a gente precisa recuperar e valorizar a profissão. Por isso que eu estou fazendo com vocês aqui na Faculdade de Maricá toda essa atividade e trazendo pessoas para falar com vocês sobre os aspectos da saúde do trabalhador, do envelhecimento, da violência doméstica que tem aumentado dentro da casa nesse período de pandemia, como nós vamos atuar, entendeu? Então, essa é a minha ideia. Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Já falei demais. Aí está a referência bibliográfica, de onde eu tirei essa aula de hoje. E agora está aberta a perguntas. Ô, Vânia. Peraí, deixa eu ver vocês agora. Pode falar. Oi. Eu sou Jalciane, da turma B. Tá. Eu tenho visto umas reportagens na televisão que o povo ele está sem acesso. O paciente está lá internado. Aí você, depois que bota o paciente lá internado por Covid, você não consegue, você só consegue o prontuário daquele paciente através de WhatsApp, telefonema, e o povo não está tendo acesso a isso. Então, aí eu fico pensando, gente, não seria o caso do assistente social entrar em contato com essas pessoas para acolher essas pessoas? Acolher em que sentido? No sentido de dar informação sobre o paciente, o estado de saúde dele. Então, vamos lá. Porque essa orientação que eu mostrei para vocês, essa resolução do Conselho Federal de Serviço Social, diz não cabe ao assistente social passar boletins médicos e clínicos. Esse não é competência do assistente social. É o médico. É o médico. É o médico que tem que fazer isso. Por quê? Você não tem formação clínica, você não é médico, você se formou para ser assistente social. Né? E se você dá alguma informação errada para essa família vai processar você. Até porque a assistente social não está ali junto com o paciente. Quem está junto com o paciente somos nós, enfermeiros, a enfermagem. E nem a enfermagem passa.
entendeu? A enfermagem também não pode passar. Não, só quem passa é o médico, mas quem está junto ali com o médico é enfermeiro, Então, no técnico. cuidado, não tem, mas nem o enfermeiro tem autorização para passar. Isso é uma Não, função do médico. O médico, quando ele se forma, a gente quer que muito proteger, a gente sabe, a gente acaba tendo esse processo assim, ele escolheu ser médico para poder cuidar das pessoas e tratar as pessoas. Então, ele precisa também informar as pessoas do tratamento. Por que ele tem que informar? Porque existe um princípio da bioética. O corpo, a pessoa ali, o médico, porque a gente acha que o médico ele tem toda a autoridade sobre a vida do outro. Não, o médico ele vai dar a sugestão, ele precisa falar com a família. Todo o procedimento que ele faz, ele precisa falar com a família. Ele precisa ser autorizado a fazer. É porque no Brasil a gente tem uma cultura que o médico pode fazer o que quiser. E não pode, não é bem assim. Só que a gente, não sei porque historicamente, chama o médico de doutor, talvez o médico nem é doutor, nem doutorado fez, ele estudou para atender, mas ele precisa também aprender. Isso é na formação médica, a sentar e ouvir. Mas o médico quer dar ordem sobre a vida das pessoas e a gente obedece. Entendeu? Isso é uma questão. Agora, o assistente social, como eu falei aqui, Josiane, desde o início, ele deve prestar orientação à família, entendeu? Sobre os direitos e benefícios, sobre o sepultamento gratuito, isso tudo o serviço social pode fazer. Mas não, o serviço social não vai falar sobre a condição clínica da pessoa. Boletim médico é o médico que dá. Ó, boletim médico. Entendeu, Josiane? Então, assim, não é função do assistente social. O hospital ele precisa fazer um esquema lá de acho que é WhatsApp, telefone, tem uma equipe lá, tirar um médico para fazer isso, entendeu? Eles precisam se organizar no termo do médico. Isso não quer dizer que você não possa estar junto. Você pode estar junto, sim. Você pode estar na. Ele deu a notícia e vai lá atender, e você fica atendendo a família a parte do que ele falou para a família, do que ele falou para a família. Pode falar. Quem é o próximo agora? Professora, lá no Conde Modesto, onde eu trabalho, o médico manda chamar a família pessoalmente, que ele gosta de falar pessoalmente com a família, com o familiar. Lá não se usa o WhatsApp, telefone para a família chegar lá que ele quer conversar com a família. Então, por que tá nessa questão do isolamento? Por que está agora isso? Porque o vírus ele se propaga. Se a pessoa tem Covid, aí tá agravado, né? A gente sabe que o idoso tem direito ao acompanhamento, que a criança tem direito ao acompanhamento. Mas como nós estamos no período de pandemia, quanto menos circulação no hospital é melhor. Porque se aquela pessoa está internada, porque tem que fazer o teste, não tem teste para todo mundo, também tem isso. Nem todos vão ser testados. São testadas aquelas pessoas que estão realmente consideradas para poder, a título, chegou no hospital, é suspeito de Covid, aí tem o teste. Aí o teste demora a chegar, demora o resultado. Por quê, gente? Porque nem o sistema de saúde não estava preparado para passar por isso. Entendeu? Por isso que é uma crise. E aí o assistente social ele é chamado para trabalhar, né? Ontem mesmo no jornal que no Manaus, o assistente social, o psicólogo vão estar trabalhando no atendimento à família, entendeu? Mas não é para dar boletim médico, não é para dar informação. A nossa atuação é mais voltada realmente para a qualidade de vida desse usuário, dessa família, né? Orientação sobre os benefícios assistenciais, né? Do cadastro único, do auxílio, nem do auxílio emergencial, porque a grande problema do auxílio emergencial hoje é que as pessoas não têm acesso ao recurso da Caixa Econômica. É uma questão da Caixa Econômica, é uma questão muito mais financeira do que social. Porque as pessoas não têm acesso, porque não tem conta digital, não tem nada, e aí é uma questão que a Caixa Econômica tem que resolver. Não é o assistente social. A gente vai orientar, mas nessa situação a gente não trabalha na Caixa Econômica Federal. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Eu, Vânia. Eu quero. Oi, Priscila, pode falar. Pode falar. Tudo bem? Tudo bom. Com relação ao enterro de um familiar, só tem direito a essa gratuidade quem tem cadastro no governo, quem é beneficiário? Como que funciona? Então, o sepultamento gratuito, né? Eu não sei como é que é nesse caso de pandemia. A pessoa vai na Defensoria Pública, né, e atesta que não tem recursos para sepultar.
entendeu? Mas no caso da pandemia, né, você tem que procurar aí no município como é que está esse protocolo, porque no caso da pandemia, cada prefeitura fez uma situação. Se a pessoa não tem... Tem um não tem, decreto, né? tem um decreto. Se a pessoa não tem como promover esse sepultamento, né, porque é caro, né, um sepultamento é caro, né, gente? Você sabe que é caro, né? Aí você, na defensoria, você prova a sua pobreza. Não precisa ter. Se tem um cadastro, o cadastro único do governo federal é para quem tem até 3 salários mínimos, para aquela família, pessoa que ganha até 3 salários mínimos e meio. Então, o cadastro do programa do governo federal, qualquer família que ganha 3 salários mínimos e meio pode fazer, entendeu? Não é só para baixar renda ou para a pessoa que está na situação de extrema pobreza. Então, o cadastro ele vai te mostrar que você realmente ganha 3 salários mínimos e mesmo é considerada pobre. E aí você pode não ter condições financeiras de fazer o sepultamento. Mas o fluxo normal é ir na defensoria pública, né, e pedir esse sepultamento gratuito. E é feito em todo o estado do Rio de Janeiro, entendeu? Mas assim, gente, eu já quando esse adolescente lá do acolhimento ele faleceu, foi sepultamento gratuito, o serviço social viabilizou tudo lá para ele. Mas é um papelão, gente. É muito triste, entendeu? Aí até na hora de manhã você vê a questão da desigualdade social, entendeu? Professora, fala. Oi, Nusseia. eu estou falando em Maricá porque eu sou funcionária em Maricá. E Maricá tem benefício, sim, para sepultamento. Entendeu? A prefeitura, entendeu? A prefeitura faz a doação para as pessoas que é carente. Então, entendeu? mas tem que provar. A grande situação. Então, a assistência social ela é uma política para quem dela necessitar. A saúde pública ela é universal, é para todos. Entendeu? A previdência é para quem contribuía. Eu contribuo para a previdência, eu vou ter o meu auxílio-doença, vou ter a minha aposentadoria. Agora, a assistência é para quem dela necessitar. E a lógica da assistência é a produção por um dado período. Só que o Brasil, a economia, ele é extremamente desigual. Entendeu? A economia dele não tem gerado a possibilidade da pessoa sair dessa situação de extrema pobreza ou de pobreza. Nós estamos num país com milhões de pessoas na pobreza. Pobreza que eu falo é que vive com salário mínimo, até menos. Entendeu? E aí essa política de assistência que ganha 2% do orçamento, dá 2%. Entendeu? Maricá, ele é diferente. Por isso que a gente tem que estudar Maricá. Porque Maricá tem um fundo emergencial. Por exemplo, o município do Rio não tinha um fundo emergencial. Não tinha, foi votado agora na pandemia. Meu colega teve que correr lá da prefeitura para mandar a proposta para a Câmara dos Vereadores para fazer o fundo emergencial. Então, vários municípios não trabalham com fundo emergencial. Maricá trabalha por quê? Porque Maricá recebe o royalties do petróleo. O próprio programa que vocês participam, programa universitário, né, também veio dessa política de Maricá, do royalties do petróleo, porque estão explorando a terra de vocês, onde vocês vivem. Então, quando explorando, passa exploração e explosão de petróleo, tá, gente? Mas não é isso aí? Sim. Não. Tá certo. Aí a prefeitura, a Câmara dos Vereadores fizeram uma lei para que pudessem revestir tudo isso para o próprio morador. Porque vocês têm uma prefeitura que tem essa responsabilidade, um prefeito, vamos lá, né? Um prefeito, que está pensando essa realidade de Maricá, que é diferente. A realidade de vocês não é igual a todos os municípios do Rio. Não. Vocês têm uma particularidade, diferente de Seropédica. Ó, a Seropédica, que é a Itaguaí, a faculdade está fechada, parou, porque as pessoas viviam em torno da faculdade, entendeu? Muitos trabalhadores que as pessoas faziam comida, tudo ali, aí parou. A cidade está vazia. Niterói, a UF parou também, né? A UF parou. Mas Niterói também recebe royalties, né? A prefeitura também está fazendo algumas ações. Niterói, Maricá e São Gonçalo recebe. São Gonçalo está em crise, gente. Itaboraí.
Itaboraí, São Gonçalo, pois é. Então a gente tem que olhar esses municípios e ver como é que está esse momento de crise municipal. Mais alguma pergunta? Alguém mais para perguntar? Professora, Oi, eu tenho Rosilane. uma que tem a ver com assistência social, mas não muito com a pandemia. É um casal conhecido. O que acontece? A moça fez cadastro único, botou o companheiro. Só que eles vivem brigando, separando, voltando. E agora separou de vez. E ela não quer tirar ele do cadastro único. E ele está passando necessidade. Como que ele pode agir? Repete, aí você quer um atendimento de assistência social, não é a professora que você quer. Mas repete de novo para eu poder prestar atenção. Repete Estou que me você... pedindo ajuda, porque eu trabalho na Casa de Cultura. As pessoas acham que eu trabalho no CRAS. Acho que eu já sou assistente social. Há tempo que já me pedem ajuda. Aí ele fica me pedindo ajuda de como ele agir, porque a mulher não quer tirar o nome dele do cadastro único. Tá, vamos lá então. Rosilane, tá, entendo. Vamos recuperar aqui. Primeiro, nós não somos profissional da ajuda. Primeira coisa. Né? A gente tem que aprender que existem direitos. Nós não somos profissional de ajuda. Nós não trabalhamos... primeira coisa. Nós somos profissional, Rosilane, do direito. Nós estamos trabalhando... A assistência social é um direito, a saúde é um direito, a educação é um direito. Nós somos profissionais que vamos trabalhar com o direito da pessoa. Porque a ajuda, ela cria um vínculo de caridade. E caridade, a pessoa parece que vai precisar sempre de mim. E não é verdade. Entendeu? Então, nós somos profissionais que vamos trabalhar com o direito. Então, ela tem direito a ser, essa família tem que ser orientada a ir ao CRAS, ou então no caso do cadastro dela, né? Essa pessoa, ela pode pedir para ser retirada, ela como sujeito, pode pedir para ser retirada do cadastro da Lavanda e fazer um cadastro para ele. Vai migrar, vai tirar ele do dela e vai fazer um cadastro para ele, entendeu? Porque é um direito, aí tem que ter, por isso o cadastro do programa do governo federal, ele é um direito para quem ganha até 3 salários mínimos e meio. Mas aí, no caso, perguntando a senhora, é tipo assim, é mais uma orientação, né? Porque o que acontece? Ele já foi no CRAS, sabe o que o atendente falou? Que ele estava perdido, que só quem tirava era ela. Então, tirava mas ele, acontece, qual foi o erro dele? Ele falou com o atendente. Ele deveria marcar para falar com quem? Com o assistente social. A gente confunde... Não, a gente confunde ele passou muito. pela recepção. Não, pois é, mas a recepção é uma barreira no CRAS. Os recepcionistas, eles se acham, porque nessa concepção assim, que qualquer um pode fazer serviço social e eles podem atuar como assistente social. Então, eles não passam a informação correta. Gente, valorize a profissão de vocês. Eu vou falar com a coordenadora. Entendeu? Pergunta se a coordenadora, algum assistente social. Precisa pedir, eu quero falar com o assistente social. Porque é o direito dele falar com o assistente social. Entendeu? Aí ele vai falar, vai ser orientado e atendido pela assistente social do CRAS. O trabalho do assistente social é diferente do recepcionista, é diferente do agente comunitário. Nós precisamos já começar a falar sobre isso, entendeu? E aí entender que o trabalho do assistente social não é trabalho de recepção. Não. Pois é. E aí você precisa valorizar isso, e vocês, as Maricá, que vão ter que começar a falar, porque vocês são estudantes de serviço social, gente. Vocês estão no segundo período. Vocês têm que devolver as pessoas. Eu não vou te ajudar, eu vou te orientar. Mas eu sou estudante, é o direito, você precisa procurar o assistente social. Porque se nós não valorizarmos a nós mesmos, ninguém vai valorizar. Entendeu? Essa mobilização é nossa. O curso é... Olha, para você ver, o pró-reitor da universidade todo fala, porque o curso de assistência... Não, o curso não é de assistência social. O curso é serviço social. A assistência é uma política. É um direito daquela pessoa que está passando por alguma vínculo, não tem emprego, não tem trabalho, não tem como gerar sua renda, entendeu? Que é uma política voltada para quem não tem renda, para poder sobreviver. Então, a assistência ela é um direito social. Então, recapitular. E por isso que tem política, por isso que tem trabalhador, por isso que tem um CRAS, o CREAS, o acolhimento,
Não é nada de favor, é um direito. Primeira frase que eu aprendi no Seminário Estadual de Assistência Social, que não se dê por caridade aquilo que é direito. Direito do cidadão. Direito do cidadão. Direito do cidadão. Por quê? Porque você não está na economia política. Porque o Estado deveria gerar o quê? Emprego. O Estado deveria gerar uma economia potente. Sim. Entendeu? E como as pessoas, como não tem emprego, quando vai ter uma crise, o capitalismo ele lança em crise estrutural, o desemprego é estrutural, eu preciso ter políticas protetivas. E essa política de proteção social, né, a educação, a saúde, a assistência, o trabalho, o transporte, segurança, habitação, entendeu? Todo isso, e é nesse aspecto que nós iremos trabalhar, entendeu? A Amanda está com a mão levantada. A Amanda quer falar? Estava com a mão levantada. Eu também, eu também. Eu também tenho. Pode levantar a mãozinha aqui do lado, que eu estou vendo aqui. Tá com a mão. Eu não sei levantar a mãozinha, não. Valdirene. Então fala, Valdirene, qual a pergunta? Olha só, da economia, né? Então, o governo agora está dando essa ajuda para as pessoas. E tão cedo... Vocês continuam falando ajuda, não é ajuda. É o quê? É auxílio. Mas por que essa palavra auxílio? Por que o governo... Vamos lá. Por que o governo está dando essa ajuda? Esse auxílio. Não é ajuda, é auxílio. Uhum. Por quê? Então, o governo está dando esse auxílio, né? E essa pandemia não vai passar tão cedo. E as pessoas estão perdendo os empregos, né? E como é que vai ficar depois? A nossa economia, a pessoa desempregada, com criança, vai durar 3 meses essa ajuda, né? Eu ainda tenho emprego. E as pessoas que não têm? Primeiro, pois é, essa questão que eu falei lá na frente da crise econômica que nós vivemos. Que esse é o discurso do Bolsonaro. Por isso que as pessoas estão indo para a rua e estão morrendo. Entendeu? Porque as pessoas não entendem que o papel do Estado é gerar a economia, porque todo mundo contribui. E aí você tem um projeto hoje da renda básica de cidadania. Entendeu? Existe um projeto de renda. A gente pode fazer uma aula só sobre isso depois, só para explicar para vocês o que é. Esse dinheiro é da gente mesmo, esse dinheiro é da gente. Você contribui com imposto. Quando você está comprando leite, açúcar, quando você está comprando teu pão, você tem imposto embutido. Entendeu? E esse imposto que está embutido no consumo, né, ou no serviço, né, que no caso dos municípios são o ISS, né, imposto sobre serviço, ICMS, imposto sobre circulação de mercadoria, você tem o IPTU e tem o imposto de renda. Tem vários impostos que o brasileiro paga, né? Quando você compra mercadoria, imposto de circulação de mercadoria, você está pagando imposto. Aí esse passar